Olá, pessoal, beleza? Espero que todos vocês estejam bem, né, na paz aí. Hoje estou retomando aí os exercícios dos quais eu parei de gravar, né, por algumas questões aí que me aconteceram. Eu acho que eu já tinha conversado com vocês até, né? Algumas situações aí que aconteceram aí que não foram muito legais nos últimos tempos aí, mas enfim, estamos na área de novo aí para trabalhar com vocês. E hoje eu quero ajudá-los aí na resolução de dois exercícios. Na verdade, vocês já fizeram, grande parte dos que acompanham aqui, né? As aulas e, enfim, os comentários. São dois exercícios que caíram na Federal esse ano e de textos que continuarão a ser cobrados. Então, nós vamos retomar algumas coisas aqui também através desses exercícios. Então, vamos lá. O primeiro exercício que eu queria trabalhar com vocês é o exercício aqui relacionado a Platão, né? Que caiu na Federal esse ano. E, sem delongas, vamos adiante, né? Diz assim: o livro 10º da obra A República é, em grande parte, dedicado aos poetas em geral e a Homero em particular. Tendo em vista os argumentos desenvolvidos nesse livro, é correto afirmar que, para Platão, aqui nós precisamos tomar cuidado já no enunciado, porque quando a gente tem em mente, né, que o livro, em grande parte, né, do livro 10º ali, né, foi dedicado aos poetas, não significa que Platão dedicou no sentido de homenagear os poetas ou de valorizar os poetas. Nossa, olha, fiz uma rabisqueira errada. Como Homero, por exemplo, no sentido de serem grandes instrumentos de educação. Na verdade, lembre-se, ele fez críticas, inclusive, à forma como a poesia transmite o conhecimento, porque a poesia transmite através de emoções e sensações, estimula sensações. E Platão desprezava o mundo sensível em valor à razão, tá? Em detrimento da razão. Então, isso é muito importante vocês terem em mente. Bom, partindo dessa primeira ideia de que Platão valorizava o mundo racional, o mundo inteligível, contra o mundo sensível, que é o mundo das coisas tangíveis, ou o mundo das emoções simples, né, dos sentimentos banais, enfim, na opinião dele, vamos tentar resolver esse exercício. Bom, tendo em vista os argumentos envolvidos no livro, é correto afirmar que, para Platão, letra A, o trabalho dos poetas expressa a própria ideia de beleza. Não. Os poetas até podem falar do que é belo, mas não o que é o belo. E vocês lembrem do outro texto muito importante, cobrado, que é o Hípias Maior, aonde Sócrates, indagando Hípias, pede para Hípias explicar o que é a beleza. E Hípias cita lá uma bela mulher. E aí Sócrates fala, não quero saber o que contém beleza, o que é belo, mas o que é a beleza, né? Então, não é correto dizer que o poeta expressa a própria ideia de beleza, porque uma poesia pode ser bela, pode tentar expressar algo belo, como uma homenagem a uma bela mulher, a uma bela árvore, a um belo animal, a uma ação humana, uma virtude, ou coisa do tipo, mas não é a própria beleza. Então, essa daqui já era, né? Não é a alternativa correta. Os poetas imaginam coisas que não existem no campo das ideias. Bom, aliás, os poetas imaginam coisas que não existem no campo das ideias. Na verdade, eles imaginam coisas que existem no campo das ideias, mas expressam da forma inadequada aquilo que há no campo das ideias, que são os próprios conceitos essenciais, né? As formas imutáveis das coisas. Por exemplo, um poeta trata da beleza, tá? Mas ele não consegue chegar ao conceito exato do que é beleza, a definição do que é beleza. Ele, no máximo, consegue expressar o que é uma coisa bela, o que é uma coisa agradável, coisa do tipo. Então, eles expressam, tá? Os poetas imaginam essas coisas, eles imaginam, tá? Então, não é correto dizer que não existem no campo das ideias. Eles imaginam coisas que existem lá, mas não conseguem defini-las da forma filosófica, né? Racional, por assim dizer. Opa, fiz uma besteira aqui, mas que se lasca. Eu estou riscando só para testar se o meu ponteiro está funcionando. Bom, a poesia é útil para a educação dos jovens.
em especial por seu caráter lúdico. Bom, se para Platão o mundo racional é superior ao mundo sensível e a poesia ela consegue apenas imaginar e expressar parte, tá, das emoções, dos sentimentos e falar das coisas sensíveis de forma imediata e não das racionais, então é óbvio que a poesia não é útil, na opinião de Platão, para a poesia, para a educação de jovens. Platão valorizava mais elementos educacionais como a música e a matemática, porque contém caracteres imutáveis, né? Tanto a música, como vocês sabem, ou quem é músico aqui em especial sabe que tem a rítmica, tem matemática na música e a matemática em si, ou exercícios físicos também Platão valorizava, porque é o próprio ser exercitando em si o exercício ali, digamos assim. Agora, a poesia, uma pintura, uma obra de arte, uma própria escultura ou coisa do tipo, na verdade, são apenas representação da representação. Porque, por exemplo, se eu falo de uma árvore, ou se eu pinto uma árvore, eu já estou copiando uma árvore da natureza. E a árvore na natureza, para Platão, é apenas um simulacro, é apenas uma visão parcial do conceito de árvore, que é eterno, que é imutável, que é racional. Então, existe uma ideia universal de árvore, que é superior àquela árvore na natureza. Então, um quadro ou a poesia faz a cópia da cópia, né? A mimesis, que para Platão não seria adequada para a educação. E aí nós temos aqui a letra D. A poesia é uma forma de imitação que não revela um bom conhecimento do que imita. Pronto, né? Acabei de falar para vocês. Então, a poesia, assim como uma arte plástica, ela copia a cópia. Tá? Então, o que existe no mundo, mesmo sendo no mundo natural, já é uma cópia. Então, todo o mecanismo de educação que copia a cópia não é o mais adequado para Platão. E a letra E, evidentemente, não vai ser a correta. A poesia é a forma de conhecimento que mais se aproxima das ideias. Não. A forma de conhecimento que mais se aproxima do mundo das ideias, do mundo inteligível, tá? Por exemplo, a matemática se aproxima muito mais. É o conhecimento racional, né? O conhecimento das coisas imutáveis, das coisas que não se alteram, tá? Que não fazem parte do mundo sensível, inclusive, de forma concreta, objetiva, tá? Porque o mundo sensível ele é um mundo mutável, as coisas surgem, desaparecem, envelhecem, morrem, enfim, as sensações também, né? Então, a letra D aqui seria correta. Muito bem. Vamos para um outro exercício, este um pouco mais chatinho, né? Até porque é um pensador que, no caso desse texto escolhido, um texto muito mais complexo do que o texto, pelo menos a minha ideia, né? É um texto mais complexo do que foi trabalhado anteriormente, no caso ali de Platão. Bom, então diz assim o comando do exercício ali, né? Na introdução ao ensaio sobre o entendimento humano, John Locke declara que nessa obra ele pretende investigar. Preste atenção nessa palavra aqui, isso aqui é muito importante. Cadê o risco? Ah, tá aqui, ó. Meu Deus, eu sou cego, galera. Me perdoem, tá? Eu tô meio zarolho. Então aqui, ó, investigar. Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui. Parece que tem uma borrachinha aqui, né? Espero não fazer besteira. Tomara que eu não faça. Vamos ver aqui. Aí, apaguei tudo. Beleza. Então vamos lá. Então, ó, investigar. Essa palavrinha aqui, ela é importante. Pretende, o que ele pretende? Investigar. Nós vamos ver que vocês destacando isso aqui conseguiriam responder tranquilamente. Ó, a origem, a certeza e a extensão do conhecimento humano, juntamente com as bases da crença, opinião e entendimento. Então ele quer fazer uma investigação, tá? Sobre o que o ser humano literalmente, como o ser humano conhece, o que ele pode afirmar, qual é a abrangência desse conhecimento que ele pode afirmar, ou seja, uma investigação filosófica. Ele está fazendo um trabalho de filósofo aqui, de fato, né? Que não é partir já de uma afirmação para depois, às vezes, acabar se complicando. Não, mas é uma investigação racional, ponto por ponto, tentando esmiuçar as coisas para chegar a conclusões, né? Bom, aí temos aqui o comando, né? Com base nessa citação e na obra que foi retirada,
É correto afirmar que esta investigação, vamos lá, levará o entendimento a ter certeza sobre os conteúdos. Bom, é uma investigação, né, que levará o entendimento a ter certeza sobre os conteúdos. Não necessariamente, né? Ele vai investigar. Então, pode ser que sobre algumas coisas, ele vai conseguir concluir refutar, por exemplo, a ideia do racionalismo, porque para Locke o conhecimento se dá pelos sentidos, ao contrário do que dizia Platão no exercício anterior, mas não necessariamente chegará a uma certeza sobre os conteúdos, né? É uma busca, é uma busca. Ele chegou a algumas certezas, mas aqui o objetivo é uma busca. Então não é a letra A, porque, né? Não é partindo de uma dúvida e com uma certeza de que chegará a um conhecimento. Isso não é necessariamente filosofia. Filosofia, às vezes, você parte para uma investigação e você, no final, tem que concluir que não tem certeza ainda, né? E continua a busca, né? Bom, levará o entendimento a estender os seus limites. Bom, não é objetivo, né? Há limites, ele parte já da investigação, ele já está admitindo limites. Ele não quer estender os seus limites, ele quer diminuir os seus limites, ele quer conhecer mais. Ele quer mostrar o que pode ser conhecido, se há alguma coisa a ser conhecida, né? Talvez não tudo, mas alguma coisa. Bom, então também não é. Letra C. Requer o exame dos processos físicos pelos quais o entendimento recebe suas ideias. Aqui é muito importante, porque esse exercício aqui vai diametricamente de uma direção oposta ao que John Locke pensava, porque não é nos processos físicos que se dá o conhecimento em si. Embora o mundo físico seja importante, porque nós precisamos sentir as coisas para conhecer, lembra do que o John Locke disse, né? Nada está no entendimento, nada está no intelecto sem antes passar pelos sentidos. Então é necessário o contato com o mundo físico, mas as ideias surgem do trabalho externo, sentidos, com um trabalho interno, a reflexão, tá? Então não é apenas no processo físico que se dá a formação das ideias. A formação das ideias, ou seja, do conhecimento, ele se dá pelos sentidos, começa nos sentidos, mas internamente, através da razão, através da nossa inteligência, a gente trabalha aquilo que a gente sentiu e compara com outras coisas, junta uma ideia simples com uma ideia complexa e forma uma outra ideia, e assim por diante. Tá? Então, não é a letra C também. Requer o abandono das opiniões recebidas. Bom, essa investigação, ela requer o abandono por completo? Não, não necessariamente. Vamos investigar. A ideia de Locke é mais ou menos assim: vamos investigar. É um pouco diferente daqui Descartes partiu, né, de que abandonar tudo. Não, existem coisas que nós temos uma certa, nós temos uma certeza, né? Já temos uma construção, uma noção. Para John Locke, ele já parte da ideia de que os sentidos, né, são a forma inicial do conhecimento, né? Ele já parte dessa, ele não abandona isso. Ele vai simplesmente tentar investigar até que ponto isso se sustenta ou não, né? No final até poderia, mas como um processo final da filosofia abandonar essa opinião, né? E na verdade ele queria ver se isso realmente era uma opinião ou não, né? Por isso que ele é considerado o pai do empirismo crítico, ou seja, ele não era só empirista, ele pretendeu colocar à prova, a ferro e fogo, a sua filosofia. Então, não é requer o abandono das opiniões, não parte dessa ideia que vamos ter que abandonar de vez, não. Mas ele buscava critérios para a verdade. Quais são os critérios para a verdade? Então, aqui a resposta adequada é a letra E. Isso aqui realmente corresponde à filosofia de Locke no sentido de que ele queria saber, né? Ó, origem é um critério, tem que ter uma origem. A certeza, o que pode ser a certeza, né? Pode ser afirmado com certeza, e uma extensão do conhecimento humano, juntamente com as bases e graus dessa crença, do que é a opinião e do que é o assentimento. Então, são critérios, né? A diferenciação, critérios da verdade, né? Aquilo que nós afirmamos ser verdadeiro, nós afirmamos por quê? Porque está na nossa mente, porque começa nos sentidos e é trabalhado internamente, até que ponto nós podemos conhecer, o que podemos conhecer. Então, são critérios. Vamos determinar,
né? A partir da que a gente determina os critérios, a gente pode avaliar, né? Como professor, a gente sempre usa os critérios de avaliação. Então, vamos primeiro buscar critérios, depois a gente avalia. Então, é isso que ele está procurando, a origem, a certeza, a extensão, para depois falar, ó, isso é uma forma correta do conhecimento surgir ou não, e assim por diante. Beleza? Então, basicamente, você tem que lembrar, Platão, racionalismo, John Locke, empirismo. Platão, razão, John Locke, sensação. Mas não significa que os dois desprezavam uma e outra coisa. Não significa necessariamente que Platão não achava importante a natureza e também não significa que John Locke não valorizava a razão. Na verdade, é por onde o conhecimento se inicia, em certa medida, né? Bom, o que é superior para conhecer? Para John Locke, a sensação é fundamental. Para Platão, a razão. E assim, os dois concluíram as suas filosofias. Pelo menos esses conceitos, né? Então, como é de praxe, né, pessoal? Eu não vou deixar de fazer isso, eu vou fazer uma reflexão. Passei momentos de dificuldade aí, por isso que eu estive um tanto quanto afastado, né? Numa total transparência, eu digo que foi um momento de muita luta, inclusive até de medicações, tal, ainda estou tomando algumas medicações, e um texto que é chave para mim nesses momentos de luta e de, enfim, né, de toda a situação que nós estamos passando, mas também nas questões pessoais, eu sempre lembro desse texto, que o Cristo disse, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Cristo aqui está querendo dizer o seguinte: existem momentos, né, e na nossa vida, muitas vezes nós estamos cansados, cansados pelas nossas falhas, cansados por frustrações, fracassos. Alguns de vocês talvez até tenham reprovado, não tenham conseguido passar no vestibular, vão tentar novamente, mas estão cansados, estão de saco cheio de estudar, pandemia, estão se sentindo culpados, talvez, por não terem dado algo mais, né, no esforço dos estudos. Mas, galera, é possível encontrar descanso. Às vezes é necessário a gente buscar um profissional, psicólogo, psiquiatra, tomar uma medicação, alguma coisa assim, mas existe um cansaço espiritual que é uma motivação que vai muito além da psique, que muitas vezes toma conta da nossa vida, que é uma falta de esperança, não apenas do futuro, mas às vezes até do pós-morte e tudo mais. Esse cansaço do espírito, da alma, que Cristo quer nos aliviar. Ele quer dar esse alívio para nós. E é um alívio gratuito que ele dá. Por isso, deposite na presença de Cristo esse cansaço. De repente, você já fez de tudo. Você já tomou medicação, você já procurou profissional, você já procurou amigos, familiares, você já passou por todas as possibilidades, né? Possibilidades possíveis, misericórdia, falei errado. As possibilidades para o tratamento, para sair dessa situação, e não conseguiu, saiba que você pode estar sofrendo daquilo que o próprio Viktor Frankl disse, né? Uma neurose noogênica, ou seja, uma neurose espiritual. Você pode estar sofrendo com uma falta de sentido na vida, uma falta de algo mais além das coisas simples que eu toco, ou de mim mesmo. Talvez eu esteja precisando me direcionar para alguém além de mim, né? Eu me direciono a Cristo, né? Que é o supra-sentido da minha vida. Então, que você também possa encontrar. Quando ele fala que o fardo é leve, ele fala que o fardo é leve porque, comparado com o que ele passou, comparado com a cruz, comparado com enfim, a humilhação pública que Cristo passou, e o que ele escreve aqui já sabendo, né, da sua missão, do que aconteceria com ele e tudo mais, certamente colocando sobre ele as nossas dores, as nossas dificuldades, o nosso fardo será muito mais leve, pois teremos aquele que venceu todas as coisas ao nosso lado. Então essa é a minha mensagem. Que Deus abençoe todo mundo aí, fiquem na paz, se cuidem. Um bom domingo a todos, chuvoso provavelmente aqui em Curitiba, mas um ótimo domingo.
Qualquer coisa, nós estamos na área aí. Fiquem na paz. Até a próxima.